Sim, ó Deus e Pai eterno, estamos na Tua presença agora e cremos que o Senhor tem todo o poder, Pai, para transformar, mudar, edificar. Então venha, meu Deus, nesta manhã tocar nas nossas vidas, operar sobre nós maravilhas extraordinárias. Pai, olha para essa mãe que está clamando, para essa família que está Te buscando. Meu Deus, olha para essa pessoa que abre o coração para Ti, Pai, e ela está derramando diante do Senhor a alma dela, Pai. Alguém está clamando agora e dizendo: Jesus, toca na vida da minha família, dos meus familiares, de um filho, de uma filha. Alguém está pedindo: Deus, transforma o coração da minha mãe, do meu pai, daquele parente. Alguém que está, meu Deus, intercedendo agora, chamando a Tua vitória, a Tua bênção, o Teu poder. Meu Deus, responda, venha com o Teu poder agora sobre cada vida, abençoando, transformando, abrindo portas, caminhos. Meu Deus, nós profetizamos sobre todos, ó Pai, a Tua vitória, a Tua transformação. Nos visita agora, Jesus, vem agora com o Teu poder, vai tocando agora, meu Pai, nessa família destruída, meu Deus, naquele parente que está debilitado, Pai. Meu Deus, nós oramos por aquele familiar que não anda bem, aquela pessoa, meu Deus, que anda desestabilizada, mas se o Seu poder vier, meu Deus, todas as coisas voltarão ao lugar. Meu Deus, aquela situação se resolverá. Então clame agora, igreja, vai se derramando diante do Pai, vai dizendo para Ele: Pai, tem liberdade na minha vida, tem liberdade na minha casa, transforma a minha história. Visita, meu Deus, visita com o Teu poder agora, vai transformando agora cada pessoa que ora, que Te invoca, cada pessoa que clama ao Senhor. Aleluia, Pai, manifesta-te, ó Deus, com o Teu poder, manifesta-te, ó Deus, com a Tua unção, transforma, meu Deus, cada vida que está Te invocando. Nós precisamos de Ti, nós necessitamos do Seu poder, ó Pai. Aleluia. Que essa fonte venha irrigar e saciar toda a nossa sede, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Um bom dia a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Sim ou não? Glória a Deus. Feriadão, né? Quente, né, irmãos? Bem quente, né? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos entrar na palavra do Senhor. Você vai abrir tua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios 13:5. 2ª carta aos Coríntios 13, versículo 5. Não está saindo o som desse lado da parede, alguma coisa que não sei se deu errado quando ligaram, mas nós vamos resolver. Mas dá para ouvir bem, né, irmãos? Dá, né? Graças a Deus. 2 aos Coríntios 13:5. Essa mensagem, igreja, é um alerta do Espírito Santo para nós. Nós precisamos estar sempre que possível, sempre que pudermos, pararmos um pouquinho e nos examinar espiritualmente. Como assim, pastor, se examinar espiritualmente? Muitas pessoas, elas conhecem a Jesus e elas passam realmente a ter uma vida, um convívio com o Senhor Jesus. Mas o tempo vai passando e quando ela menos percebe, vou pegar até o exemplo, já viu ferrugem, por exemplo? A ferrugem, ela começa, você vai lá, limpa, não é? Daqui a pouquinho começa a cair poeirinhas ali, vai caindo poeirinhas, e quando menos você imagina, aquelas poeirinhas vai se tornando ferrugens. Aí você vai lá, aria, dá um polimento novamente, não é? Ele limpa provisoriamente, só que se você deixar, aquilo ali novamente vai contaminando, sujando. E quando você menos percebe, aquela ferrugem já está novamente ali tomando conta daquele mineral, daquele ferro ou do que for. A vida espiritual é mais ou menos assim. Você conheceu Jesus, você teve encontro com Jesus, você passou a crer. Só que vai vir sobre a tua vida coisas. Quando eu falo coisas, eu me refiro ali, às vezes um desentendimento, às vezes uma revolta, às vezes uma ofensa de alguém,
às vezes uma desilusão. E essas coisas, elas vão criando novamente aquele sentimento mundano, muitas vezes de mágoa, de tristeza, de revolta. E isso, de alguma forma, apesar de crermos em Deus, ele vai nos tirando espiritualmente da presença de Deus. E se você não tomar cuidado, não aperceber-se da situação, logo, logo você está agindo como qualquer pessoa que nunca conheceu Jesus. Às vezes já irritado, às vezes com as mesmas atitudes que tinha antes de conhecer Jesus. Às vezes o pecado, ele começa entrando novamente naquela vida pouco a pouco. E aquilo que eu entendi que não era bom, aquilo que eu aprendi um dia que ele é errado, de repente ele começa a ganhar espaço de novo na vida. E quando menos imaginamos, nós já estamos prostrados diante de um pecado, diante de uma adversidade, tudo por causa de não nos examinarmos. E o Paulo, ele diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permanecerdes no quê? Na fé. Provai-vos vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis o quê? Reprovados. O que acontece? Algumas pessoas até, elas creem, mas na verdade elas acabam deixando o Evangelho. Elas vão deixando ali Jesus Cristo. Até ela crê na palavra de Deus, ela até acredita, mas na verdade ela vai deixando de lado o Evangelho. Quando eu me refiro ao Evangelho, é verdadeiramente andar com Cristo. Você está com Jesus quando você está vivendo a palavra de Deus. Mas a partir daquele momento que eu ainda creio, mas eu já não estou mais vivendo a palavra, Jesus Cristo já não está mais em mim. Ou seja, ele faz morada na minha vida através da prática da palavra no meu coração. Diga graças a Deus. Aí um pouquinho mais à frente, Evangelho de João, capítulo 8, 31. Evangelho de João 8, 31. Amém? Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 31. Então, muitos afirmam crer, mas se desviam da verdade, deixa de lado a verdade. Jesus falou assim, Jesus dizia, pois, aos discípulos, ou aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, o que faz alguém se tornar um discípulo de Jesus é a permanência dele na palavra de Deus. Existem pessoas que vêm na igreja, existem pessoas que às vezes até frequentam, mas ela não tem um compromisso necessariamente com a palavra. A palavra de Deus não está nela, ela não está na palavra de Deus. Às vezes o coração dela até crê, busca, invoca a Deus, mas é assim, ela sai dali daquele lugar e a vida dela é como se ela não conhecesse mais Jesus. Ela não tem os limites em si da palavra. Essa é uma diferença entre um discípulo de Jesus, um cristão verdadeiro, e um cristão só de palavras. Eu sempre, quando era criança, a gente aprendia que a gente pertencia a uma igreja. Então, qualquer pessoa que perguntasse para a gente é tal coisa. Não vou citar nome aqui, até porque está em live. Mas a gente dizia, nós somos isso. Mas a gente nunca ia na igreja. Entendeu? A gente não frequentava a igreja. Mas a gente se denominava que pertencíamos a uma igreja, uma religião. E aí, quando você conhece a Jesus, você entende que o que faz você realmente ser de Jesus não é você se denominar de uma igreja, mas é a tua prática que você tem em si com a palavra de Deus, o respeito dentro de nós pela palavra de Deus. Então, se a pessoa ela vive numa prática errada,
e ela percebe que a palavra de Deus condena, não é a igreja condena, não é? Tem coisas que é a igreja, não, estou me referindo à palavra de Deus. Tem coisas que pregadores criticam, não, estou me referindo à prática da palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela condena algo, então eu não posso permitir que aquilo fique na minha vida. Outro dia até eu li um cidadão colocou lá no status dele dizendo assim: pelo calor que nós estamos passando, eu acho que eu não conseguiria viver no inferno, ele falava. Mas é verdade, não é? Pela temperatura que ele diz que está aqui, ele diz que não ia conseguir permanecer no inferno. Aí ele coloca assim: acho bom eu mudar logo, não é? Ou seja, ele está vivendo errado, mas o calor que ele estava passando aqui a suportar, ele estava chegando a uma conclusão que o inferno ia dar muito certo para ele. Na verdade, o inferno não vai dar muito certo para ninguém, amém? Mas o calor ele já sentiu um pouquinho, então ele falou: é bom eu mudar, não é? Se você quer estar em outro lugar, preciso fazer o quê? Permanecer na palavra de Deus. E se eu permanecer nela, aí Jesus está dizendo que eu serei verdadeiramente um discípulo dele. Pastor, mas o que vai mudar na minha vida eu ser um discípulo de Jesus? Ué, se Jesus tem compromisso com você, você tem compromisso com Jesus, todas as promessas dele vai se cumprir na tua vida, inclusive a salvação. Amém? Que eu acredito que a maior bênção que alguém pode ter, igreja, é a salvação. Você pode perder tudo nessa vida, mas se você perdeu a salvação, coitado de você. Você pode perder dinheiro, pode perder carro, pode perder casa, às vezes você pode perder até família, mas se você perder a salvação, acabou. O que vai ser a tua vida? Não é verdade? Você tem que lutar para não perder nada nesse mundo. Amém? Porque tudo que Deus te deu realmente, porque aquilo lá era um propósito dele para a tua vida. Mas a salvação é a maior bênção que você pode ter. Então ele dizia ali: você só é meu discípulo se você verdadeiramente permanecer ali na palavra de Deus. 32. E aí ele fala para nós: e conhecereis o quê? Se eu entendo a palavra, eu conheço a verdade, eu não vou ser enganado por religiões, não vou ser enganado por pessoas. E até uma coisa importante: você tem uma Bíblia, é importante que você sempre pegue a Bíblia e leia e acompanha. E não só o versículo que é lido para você ali na hora. Você tem que pegar aquele contexto, entender, ver, será que isso aqui não está sendo distorcido para mim? Quando eu conheço a verdade, a Bíblia diz que a própria verdade faz o quê? Ela me libertará. E ao conhecer a palavra, de verdade, igreja, você vai querer começar a praticar a palavra. Não vai precisar de ninguém falar para você que você está errado. Ó, isso aqui não é bom, aquilo ali é errado. Quando você conhece a Bíblia, automaticamente Jesus ele já coloca dentro de você um sentimento de que você precisa mudar. Você já começa a perceber que aquilo não está bem. É verdade ou não é? Lembra quando vocês conheceram Jesus? Talvez tinha uma prática, um hábito, automaticamente você vai mudando aquele costume. Não é desse jeito? Chega um dia que você olha e fala assim: espera um pouquinho, isso aqui não é a atitude de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. E aí você vai parando, uma hora você se sente constrangido. Um dia uma palavra é falada e você atenta para ela e você fala: espera um pouquinho, que loucura é essa que eu estou fazendo? E de repente, quando as pessoas olham para você, você já é parecido com Cristo, um cristão. E esse é o alvo que nós temos que ter. Claro, ninguém muda do dia para a noite, não é um estalar de dedos, não é verdade? De vez em quando você ainda vai ter ali alguns deslizes, fraquezas nessa vida. Mas a própria palavra, ela vai corrigindo você de maneira que você mesmo não consiga sair daqueles limites da palavra. Mas eu preciso conhecer e permanecer na verdade. Amém, igreja? Voltando mais atrás um livro aqui novamente, você vai lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. O Paulo ele nos faz um comentário muito importante sobre o permanecer na palavra de Deus. E se atentarmos para o que ele diz, realmente nós vamos chegar lá, vamos alcançar a salvação. Amém?
Glória a Deus. Quem achou, diga amém, Jesus. Ô irmãos, domingo eu até esqueci de avisar o horário do culto de manhã, né? Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. Depois coloquei lá no status lá. Mas acho que tem gente que nem ficou sabendo, que um me mandou mensagem agora há pouco, falou, pastor, falaram para mim que só vai ter culto de manhã. Exatamente, hoje é só de manhã aqui, tá bom? Na verdade, não só aqui, né? Todo o estado do Paraná, na verdade, o culto é só 9 horas. Amém? Glória a Deus. Posso ler? 15, versículo 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem o quê? Anunciado, o qual também recebeste, e no qual também o quê? Permaneceste. Agora olha o 2. Olha agora a sequência ali. Pelo qual também sois o quê? Salvos. Ou seja, você é salvo pelo quê? Por permanecer no evangelho. Se o retiverdes o tal, como vos tem o quê? Anunciado. Se não é, que creste em quê? Em vão. Ou seja, o evangelho, Paulo diz aqui, que ele só vai ter realmente efeito na tua vida, ele só vai te causar a transformação que você quer, só vai trazer salvação para mim, se eu conheço Jesus, ouço o evangelho, e aí a Bíblia diz, se eu permaneço nele. E aí que está o grande erro de muitas pessoas, elas conheceram a palavra, elas tiveram contato com a palavra, então elas dizem, eu sou de Jesus, eu sou cristão, só que aí acontece uma adversidade, uma luta, a pessoa vai endurecendo, ou seja, aquela atitude que ela permitiu no coração dela, sem ela perceber, já tirou ela do evangelho, ou seja, ela crê ainda, ela fala em Jesus, ela diz que é de Jesus, mas na verdade ali, a permanência dela naquela palavra já não é mais, não existe mais. Aí ele diz lá, ó, pela qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tem anunciado. Se não é, que creste em vão. Ou seja, se eu não permaneço na palavra, se eu não permaneço no evangelho que me foi pregado, a Bíblia está dizendo que tudo que eu estou crendo hoje pode ter sido em vão. Ou seja, Jesus pode voltar, pode retirar as pessoas, e um dia eu perceber que eu não fui, que eu fiquei. Eu me lembro de um dia um comentário de um obreiro, lá em Curitiba ainda, lembra da pandemia? Quando estava acabando ali a pandemia no finalzinho, ele virou assim e falou, pastor, como é que a gente sabe que esse povo não foi arrebatado? Será que a gente não ficou não? Que foi muita gente que morreu, né? Ele falou desse jeito. Nessa hora, se você não tomar cuidado, você começa a pensar também. Realmente, sim ou não? Saiu muita gente boa, não saiu? Foi ou não foi? Mas pastor, é a volta de Jesus? Claro que não. Amém? Mas na cabeça dele ele estava pensando. Ou seja, mas vamos imaginar, dar um pouco de luz a essa ideia na cabeça dele. E se fosse? Talvez nessa hora muitos teriam percebido que elas apenas creram em vão. Não é verdade? Ela passou uma vida, talvez diariamente, claro, nos dias oficiais de culto, ela vindo à igreja, ela se levantou, ela se preparou, veio buscar Jesus, ela leu a palavra, talvez por muitos dias elas fizeram propósitos sobre a palavra de Deus. Alguns costumam levantar na madrugada, não é verdade, para orar? Alguém tem essa prática aqui? Alguns levantam? Tem uns que não, né? Ô pastor, me dá sono, é verdade, sono vai dar. Mas eu aprendi uma coisa também, se você levanta na madrugada e acaba dormindo e não sabe que está orando, não vai adiantar muita coisa, concorda comigo? Então alguns até julgam se a pessoa não levanta para orar, então como se ela não fosse assim tão espiritual, não tem nada a ver. Se você levantar também, mas mais cochila e não sabe que está orando, que vantagem vai ter? É verdade ou não é? Então, às vezes, é melhor você chegar num horário aonde você consiga orar realmente,
Você fala com consciência o que você está conversando com Deus do que só orar. Eu já fiz isso algumas vezes em horários que eu não estava mais em condições de processar o que estava orando. Aí, às vezes, quando você vê, você está expulsando Jesus, não é? Não, é verdade. Quando você diz, você está falando para o Malvinha, né? Aí você fala, que oração é essa? Você fala para o Malvinha, Jesus sair com tudo que está na tua vida. Não é o que você está dizendo. Não, é verdade, vocês estão rindo. Mas eu falo para você, já cansado algumas vezes, eu olhei e falei, o que eu estou falando, né? Você já começa a mente a falar coisas sem você perceber. Mas onde que eu quero chegar? Às vezes teve uma vida fazendo tudo isso. Mas aí, por causa de uma pequena coisa, mágoa, um ódio, igreja, um prazer momentâneo, muitas vezes um prazer, muitas vezes uma busca, que não vai te levar ao caminho correto. Talvez você joga tudo fora, você deixa de permanecer na palavra. Não deixe de permanecer na palavra. Haja o que houver, enfrente o que enfrentar. Procure estar sempre ali, firmado no Evangelho. Essas coisinhas que acontecem à volta da tua vida, que às vezes te entristece, uma fofoca, alguém que vem falar coisas, sabe? Tudo isso aí é uma estratégia do diabo. É que a gente não para atentar para as coisas espirituais. Mas tudo aquilo ali, o diabo sabe o que ele quer fazer na tua vida. Tudo aquilo que ele traz para você, ele já tem planejado como que ele vai dobrar você para te tirar um pouquinho ali do caminho de Deus. E muita gente está deixando o Evangelho. Ele até vem na igreja, até crê, mas na verdade o Evangelho já não é mais praticado. Às vezes a bondade já não está mais no coração. A pessoa fala, não, agora eu aprendi. Agora eu sou uma pessoa que aprendi. Às vezes agora você só deixou o Espírito Santo se retirar. E você acha que aquela dureza do coração te fez aprender alguma coisa. Na verdade, só foi enganado pelo inimigo. Então não deixe isso acontecer. Permaneça no Evangelho. Ah, mas aí eu vou ser um bobo. Não, aí você vai ser salvo. Diga graças a Deus. Amém? Para terminarmos, 1 Coríntios ainda, capítulo 16. Você está no 15 e vai no 16, no versículo 13 e 14. 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14. Tem 3 coisas aqui que elas são fundamentais para que eu possa permanecer na fé e andar no Evangelho. Amém, igreja? Posso ler? Ele diz assim no 13, ó, vigiai, estais firmes na fé e portai-vos varonilmente. E o quê? Fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com quê? Com amor. Ou seja, eu preciso, essas 3 coisas, vigiar, ficar firme e me fortalecer. E todas as coisas que eu fizer, seja dentro da minha casa, seja no trabalho, seja no tato com alguém, seja nessa prática de vir à igreja para orar, buscar a Jesus, ele está dizendo que tudo isso tem que ser feito com o quê? Com amor. Por isso que quando eu deixo de fazer com amor, está vendo? Uma coisa que parece que não muda, ninguém quase percebe, mas eu já deixei de permanecer no Evangelho. Então, as 3 coisas que está no versículo 13, ele está dizendo lá, a primeira coisa é vigiar, né? Olha lá, ó, vigiai e estáis firmes na fé. O que é vigiar? Vigiar é você estar ligado com Deus, o tempo todo. Uma pessoa ligada com Deus, quando ela ouve uma fofoca, ela já percebe, espera um pouquinho, o diabo está usando essa pessoa. Uma pessoa desligada de Deus, ela curte aquela situação, ela fica feliz, ela fica aguçada para aquilo ali. Uma pessoa ligada com Deus, ela fala, espera um pouquinho, o que o diabo está armando agora? Não vou dar lugar para o inimigo, não. Amém? Quando alguém te provoca do nada, pastor, uma provocação, você já está ciente, você sabe, espera um pouquinho, o diabo quer tirar alguma coisa de você. Uma pessoa que está desligada de Jesus, ela entra no meio da confusão, ela briga, ela discute, ela responde que não deve.
Tem gente que eu falei vive irritado, não é? Se irrita por tudo. Quando a pessoa vê, ela está discutindo, às vezes está discutindo com mãe, com pai, está discutindo com pessoas que é importante, você só cria ali uma confusão para a tua vida. Quem ganhou com aquilo ali? Deus ou o diabo? Mas se você estiver ligado com Deus, você vai deixar o diabo entrar? Não vai. Você vai perceber o mal antes. Espera um pouquinho. Satanás está querendo roubar algo de mim. Então eu vou ficar firme na presença de Deus. Isso é vigiar. Segunda coisa é portar-se varonilmente. O que é isso, pastor? É ficar firme. Amém? É você realmente estar fortalecido ali na palavra. Ou seja, eu preciso ser constante no evangelho. Estar firme ou se portar varonilmente, como ele está dizendo ali, não é que eu tenho que ter alguma prática diferente, mas é aquela pessoa que ela está sempre ali, trazendo a luz da palavra para aquilo que ela está vivendo. Amém? E se ela se portar firmemente na fé. E a terceira coisa que ele fala ali é se fortalecer. As pessoas só se fortalecem quando elas continuam se alimentando da palavra de Deus. Se alguém está fraco, ela está debilitado, normalmente ela procura ali tomar uma vitamina, não é? Comer bem comida, que seja comida forte, é verdade ou não é? O evangelho é a mesma coisa. Eu percebo que eu não estou muito bem, eu preciso voltar aqui, pegar esse livro e eu começar a buscar, ler, orar. Outro dia eu conversei com um casal de obreiros, não daqui não, de outra igreja, uma das igrejas que eu faço aqui. E eles falaram para mim, pastor, a gente orava, nós orávamos. Nós toda noite juntávamos os dois, eles diziam, nós pegávamos a Bíblia ali, fazíamos uma leitura, os dois combinando ali. Aí um dizia o que tinha entendido, o outro dizia também o que estava entendendo. E eles traziam cada um ali o ponto de vista deles, e os dois oravam um período de tempo em concordância. E aí ele falou, foi passando, aí começamos a assistir uma série, aí aquela série foi interessante, eles diminuíram um pouquinho o tempo da leitura, um pouquinho a oração, e aí aquela foi ficando mais interessante, apareceu uma outra série, e quando eles viram, eles já não tinham mais tempo para fazer a leitura, vamos só orar hoje, mas já não tinha mais o alimento, amém? Então eles já passaram para a oração. E aí foram ficando mais cansados, porque você deixa de se alimentar da palavra, aí você também decide parar de orar depois. Aí eles já diziam, pastor, já não estamos mais orando. Aí outro dia a pessoa dizia para mim, pastor, estou meio sem ânimo, já não consigo mais fazer a obra com a mesma alegria. O que aconteceu com a pessoa? Espiritualmente a pessoa está desnutrida, ou seja, ela deixou de se alimentar do quê? Do evangelho. E isso não é só com eles, isso é com você, é comigo, isso é com o próprio missionário. Se ele parar de pegar a Bíblia Sagrada e de se alimentar, por mais que ele tenha uma bagagem tão grande, aquilo vai se secar, aquilo vai acabar. É como aquela comida que você armazena na geladeira e você fala, não, a minha geladeira está cheia hoje, mas daqui a alguns dias você vai procurar alguma coisa, é verdade ou não é? Quando você abre a geladeira está igual piscina, né, irmão? Só tem água ali, é verdade ou não é? Você deixou de repor, você deixou de recolocar alguma coisa. Então, não deixe de se alimentar. Então, esteja ligado com Deus, amém? Seja constante na palavra. Quando eu falo constante, é trazendo sempre à luz da palavra as atitudes que você tem. E para você fazer isso, você tem que estar bem alimentado. Se você tiver a palavra de Deus, só de uma pessoa falar algo fora da palavra, aquilo vai te incomodar. Você já vai pensar na hora assim. Eles vão falar que você é crente, mas não é. Mas a pessoa falar algo errado, a tua mente já faz assim. Isso não está na palavra. Não acontece com você às vezes isso? E aí aquilo te incomoda, porque você fala, a pessoa está fora do que a palavra diz. Você está alimentado. Mas uma pessoa enfraquecida, ela fala, não tem nada a ver. É só errou ali, não é? Você não vai mais percebendo. Então, permaneça no evangelho. O evangelho só funciona para a gente se nós permanecermos nele. Se você não permanecer,
tudo isso que a Bíblia diz sobre a tua vida, que você tem direito, que você pode ter, que você vai chegar à salvação, tudo isso vai ser em vão. Amém, igreja? Então vamos ficar firmes. Coloque-se de pé para nós orarmos. Vamos clamar a Jesus. Deus vai te abençoar nessa manhã. E você vai permanecer sempre com o Senhor. Meu Deus, eles estão passando agora o manto sagrado, Jesus. Pai, enquanto eles passam esse manto, alguém está tocando com fé, alguém está tocando nesse manto e dizendo: Jesus, da mesma forma que esse manto nos cobre, meu Deus, que a sua presença esteja sobre eles o tempo todo, Pai. Meu Deus, que da mesma forma que são cobertas por esse manto, meu Deus, que da mesma forma o Senhor cubra eles com teu evangelho, e que assim eles permaneçam, ó Pai, cobertos pelo seu poder, Jesus. Pai, eu me levanto agora em oração, eu me revolto agora contra todo o inferno, e nesta hora, meu Deus, nós estamos ali, nos revoltamos nesse campo de batalha, estamos ali, meu Deus, nessa peleja, combatendo, Senhor, espiritualmente, cada maldição que se levanta, combatendo espiritualmente cada barreira, cada opressão, cada mal que se revolta. Eu digo agora, demônio, começa a pegar agora aquilo que é seu, as tuas mandingas, o seu trabalho feito, a coisa mandada. Meu Deus, essa pessoa está clamando com fé, ela está buscando agora, ela está tocando com fé nesse manto, ela está dizendo: Jesus, eu creio, Jesus, eu tenho que permanecer debaixo da tua bênção. Pai, aonde houver algum mal, alguma maldição tentando espaço nessa vida, tentando desviar o coração dessa pessoa, tentando inclinar o coração dela, a ira, a raiva, a peleja, a dissolução, mas eu paraliso agora e eu digo: as doenças, as enfermidades, todo o poder do inferno, em o nome de Jesus, vai saindo agora, vai bater em retirada agora, vai caindo por terra toda maldição. Eu ordeno a Satanás agora, dizendo: maldito, pega tudo que é seu, os teus males, as tuas maldições, e em nome de Jesus, sai, sai, sai e sai para nunca mais voltar. Pai, que as bênçãos do Senhor agora, que as bênçãos do Senhor agora venham, Pai. Alguém está clamando agora e dizendo: Jesus, me ajuda a permanecer no Evangelho, me ajuda a estar firme, meu Deus, nos teus caminhos. Alguém está orando agora, Jesus, e dizendo: Pai, a minha casa é do Senhor, Jesus. Profetiza agora, diga para Jesus que a tua casa é dele. Diga para Jesus que os seus filhos são de Jesus. Talvez você tenha aquele filho que ele creu um dia ele esteve firme, e hoje você percebe que esse filho está pegando um caminho distante, se afastando, se distanciando. E muitas vezes, ao olhar para aquele filho, você percebe que ele já não é mais o mesmo. Às vezes a forma de falar mudou, às vezes a maneira de reagir mudou. Muitas vezes, ó Deus, uma forma de retrucar, muitas vezes uma contenda com o pai, com a mãe. E às vezes, meu Deus, discussões de maneira que a mãe olha e ela diz: esse não é o meu filho, essa não é a filha que eu criei. Jesus, ele deixou de permanecer, ela deixou de permanecer no Evangelho. Mas Jesus, como o Senhor falou sobre Jerusalém, que o Senhor ajuntou como se fosse ali um pintinho debaixo das asas da galinha, que assim o Senhor cubra cada um de nós com as tuas asas, Pai. E assim o Senhor proteja toda a casa, a família, o lar dessa pessoa, de maneira que nenhum mal pode tocá-los, mas que a vitória do Senhor as venha e transforme cada uma delas, trazendo, Jesus, a salvação, realizando, Jesus, esse sonho que está dentro dela.
realizando, Jesus, esse desejo que está dentro dessa pessoa. Diga: Senhor Jesus, eu profetizo hoje que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e minha casa pertencemos ao Senhor Jesus. Diga: Deus, a minha casa está salva através do teu poder. Amém. Graças a Deus. Vamos